Boa tarde, estamos ao vivo aqui no site da Isto É com o senador Ângelo Coronel, do PSD da Bahia. Estamos transmitindo esta live pelo YouTube, Twitter, Instagram e Facebook. Ângelo Coronel tem 62 anos, é formado em engenharia civil e também é empresário. Começou a carreira política em 88, quando se elegeu prefeito da cidade onde ele nasceu, Coração de Maria, no interior da Bahia. Depois foi deputado estadual por vários mandatos, presidiu a Assembleia Legislativa Baiana de 17 a 18, e em razão desse bom trabalho como deputado estadual, Ângelo Coronel se elegeu senador em 2018 e desde 2019 vem se destacando aí no Senado. Atual presidente da Comissão Parlamentar Mista das Fake News, onde vem enfrentando também interesses poderosos aí, como blogueiros e tal. Então, vamos falar com o senador Ângelo Coronel. Boa tarde, senador. Boa tarde, Germano. Boa tarde a todos os nossos telenautas, principalmente aqueles que seguem a Isto É. Estou à disposição para qualquer questionamento, para debatermos aqui o tema que você achar pertinente. Então, senador, vou começar exatamente por essa questão da CPMI, das fake news. CPMI, então, só para os nossos ouvintes entenderem, é Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, que envolve senadores e deputados, por isso que é mista, envolve parlamentares das duas casas. Então, o senador preside a CPMI das fake news, né, que já vem operando há algum tempo. Aí, em função da pandemia, deu uma arrefecida, não sei como é que o senador está vendo. O senhor acha que a pandemia está dificultando o trabalho da CPMI? Ela parou ou está andando? Olha, a CPMI ela está com seu prazo hibernado. Temos aí 234 dias após o retorno das sessões presenciais para retomarmos os trabalhos. Em termos de prazo, não, a CPMI não será prejudicada. É evidente que víamos num ritmo bem acentuado, bem acalorado, com embates, e esse período da pandemia não deixa de esfriar. Mas esperamos, tão logo o Senado retome as suas sessões presenciais, já que o presidente Davi não achou por bem dotar nenhuma comissão de estrutura para trabalharmos remotamente. Então, nós temos que seguir o rito da casa e aguardar, tão logo essa pandemia passe, que o Senado volte a ter suas sessões normalizadas e que a gente possa voltar ao nosso ritmo das convocações, das oitivas, enfim, do que está lá proposto para fazermos na CPMI. Senador, essa CPMI eu acompanhei bem, me interessa muito pessoalmente, porque ela traz coisas até que a Isto É já publicou, e tenho alguns amigos lá que fazem parte dela, alguns deputados, parlamentares, inclusive o Alexandre Frota sempre fala comigo, que é um dos integrantes e tal. O senhor acha que tem interesses muito poderosos que dificultam o andamento da CPMI, das fake news? Germano, não tem a menor dúvida. Estamos mexendo com... Porque muita gente pensa que a CPMI é somente para investigar as eleições de 2018. A CPMI ela foi aprovado o requerimento, que foi proposto por um deputado do Democrata de São Paulo, foi aprovado praticamente com apoio de todas as bancadas do Senado e da Câmara. Eu fui eleito presidente por unanimidade, por ser de um partido neutro e também pela minha postura de independência. Não sou governo, não sou oposição, eu faço parte do Bloco dos Independentes. E a CPMI, quando você parte principalmente para essa questão empresarial, onde tem pessoas que contratam escritórios para depreciar marcas de produtos concorrentes, isso aí gera vamos dizer assim, um tráfico de dinheiro muito intenso. Depois disso, temos também a questão de que tem criminosos que ficam depreciando e descaracterizando e descredibilizando as vacinas, como teve casos de vacinas contra sarampo, que botaram nas redes, que não vacine seu filho, porque em vez de curar pode matar, que não sei qual o interesse, que ele tem crescido muito no Brasil. Tem a questão também de pedofilia, mas o foco principal que sempre pautou a CPMI foi sobre as eleições de 2018. Se houve fraude, se não houve fraude, se houve abuso dos meios de comunicação, se houve abuso dos disparos em massa, principalmente de WhatsApp. Esse embate nós travamos ele intensamente, foi fruto realmente de sessões acaloradas, de oitivas, de uns que ficavam calados, que não queriam se comprometer, de outros vinham e denunciava uma outra empresa, ficou naquele bate-bola. Mas sempre a gente procurava o follow the money, era buscar de origem desse dinheiro
e até então nós não conseguimos ainda detectar, porque tudo isso custa dinheiro e muito. Então nós temos que descobrir quem bancou, ou quem está bancando, ou quem pretende bancar no futuro. Esse será talvez um dos grandes legados da CPMI. Eu tenho falado, inclusive, falei com o ministro Alexandre de Moraes recentemente aqui numa live, também fiz uma entrevista para a Isto É, que saiu nas páginas vermelhas da revista, que é exatamente essa. Ele me falou que há uma colaboração grande da CPMI com o inquérito que ele está investigando das fake news, né? Há uma simbiose aí, uma mistura de. E o ministro me falou que há milícias digitais que se envolvem nessas com o uso da notícia falsa na internet, principalmente nas redes sociais. Como é que são essas milícias digitais? Como é que elas funcionam politicamente? Olha, o que a gente chega a detectar é que existe esses bunkers, quando tem pessoas ali que programadas, vamos falar assim, para ativar os bots, os nossos famosos robôs, porque são depreciações em questão de segundos, minutos, que atingem o país. Você quer falar mal de você, esse escritório é contactado, esse gabinete aciona algo contra ti na questão de um piscar de olhos. Quer dizer, essas milícias é que a gente precisa desbaratá-las, porque nós não podemos, pensando só na eleição agora, nós não podemos ter eleições no Brasil que elas sejam decididas pela mentira, pela depreciação dos seus alvos, ou então pela elevação daquele candidato, colocando nele prerrogativas que é o candidato ideal para o país. Enfim, você usa essas milícias para depreciar o seu alvo ou então para elogiar e dar qualidades àquela pessoa que ele está sendo contratado para promover. Então, com isso, você deixa o eleitor brasileiro numa situação difícil. Acredita naquele alvo que foi depreciado, acredita naquelas mentiras, ou acredita nas falsas verdades que fizeram com que aquele candidato, que muitas vezes não tem nenhum conteúdo, mas as redes sociais conseguiu colocar ele na cabeça, no coração do povo brasileiro. Então, essas coisas, Germano, que nós temos que acabar no Brasil. Nós não podemos ter eleições municipais, estaduais, eleições federais, onde a rede social induza o eleitor a escolher não pelo conhecimento, mas pelo aquele falso conhecimento que é transferido para a rede social. Para vocês terem uma ideia, tem pesquisa que diz que de 10 postagens, o brasileiro acredita em 7. Ou seja, se você posta 10 coisas dizendo Germano é isso, 7 pessoas acreditam que Germano é e acabou. Ninguém parte para aferir se aquelas notícias são verdadeiras ou falsas. É isso que nós precisamos ter, inclusive no nosso PL, que está aí, passou no Senado, está agora na Câmara dos Deputados, que eu acredito que vai dar um freio muito bom nessa questão do controle a essas falsas informações e que a gente possa, com isso, ter mais uma lisura no processo eleitoral brasileiro que não podemos permitir que continue como está. Eu vou falar para o senhor que eu já fui vítima desses ataques aqui como diretor de redação da revista. Uma vez fiz umas matérias aí, faz pouco tempo, faz muito tempo não. Eu fui vítima de ataques aí dos grupos bolsonaristas, porque eu fiz uma matéria sobre o presidente e a família e tal. Fui atacado por mais de 100 mil pessoas num único dia. Mais de 100 mil pessoas, com xingamentos que eu não vou nem repetir, porque até minha filha ficou corada lá. E a gente fica até sem reação, porque você não tem o que fazer, né? Você é atacado, destruído, e você não tem o que fazer, porque está lá em questão de segundos, não é isso? Você não tem o direito de defesa, vamos chamar de direito de defesa, você não tem o direito ao contraditório, ou seja, se algo é postado num grupo de WhatsApp e dissemina, viraliza, você vira um bandido. Você vira um bandido sem ser bandido, porque os alvos querem o quê? Que ataque aquela pessoa que está fazendo algo contra as suas vontades. Eu também já fui atacado muito, ameaçado de morte, já tive propriedade toda quebrada, tem que andar com escolta. Quer dizer, eu nunca andei com escolta na minha vida. Hoje a gente tem que andar dessa maneira, preocupado com família. Quer dizer, são essas milícias, Germano, que nós não podemos conceber. Nós não vivemos numa ditadura, nós não podemos ter o Brasil do terrorismo, não podemos viver assim. Então, nós temos que ter coragem para propor mudanças e controlar. Porque, na verdade, essas redes sociais, quando elas foram feitas, fabricadas, inventadas,
elas foram para o quê? Para que a gente se socializasse, para que o povo do mundo trocasse informações, trocasse conhecimento, mas virou também um antro de marginalidade. Tem marginais que campeiam na rede livremente, porque o anonimato, que é o grande problema das redes sociais, é a permissão do anonimato. Muitas vezes a pessoa diz, coronel, você prega a censura. Não é pregar a censura. O que eu quero é o seguinte, se você quer falar mal de mim, você tem a liberdade de falar, a Constituição nos dá esse direito de você criticar. Cabe a mim contestar ou não. Ou até, se for um canal de televisão, de rádio, revista, invocar o meu direito de resposta, essas coisas. Agora, você se pegar, colocar uma caricatura, colocar lá um nome falso, os dados falsos, e te depreciar, e você não ter o direito de se defender, isso eu vou morrer brigando, que nós temos que acabar com isso. Você foi depreciado, você não teve direito de defesa, teve? Não, você não consegue fazer, porque você não consegue responder a 100 mil pessoas que estão ali te atacando um único dia. Então, é uma coisa covarde, né? Que você não consegue. E a gente sabe que toda hora tem isso, né? E que fica uma coisa incontrolável. Precisa ter um controle. É o que eu falo com o ministro Alexandre. Porque o ministro Alexandre também, que faz a investigação, paralelo com o senhor aí também, ele ameaçaram, foram na casa dele, falaram que iam violentar a filha, que iam jogar bomba no STF, tinha até os croquis do STF, onde podia atacar, e teve até aquela história da Sarah Winter jogando bombas lá, e disse que ia atacar o ministro, depois que ele tomou providências contra ela. Esse Alan dos Santos, que está agora nos Estados Unidos, disse que estava sendo censurado, mas chamava o ministro de careca, imbecil, idiota, quer dizer, o ministro de Estado, são coisas que você não pode permitir, não é isso? Com certeza. Você não pode também ferir as instituições democráticas, ferir os seus membros, porque muitas vezes eu não vou dizer que todas as instituições só tenham lá as pessoas santas. Todo mundo tem seus defeitos, nós somos humanos e somos passíveis de ter nossas deficiências, nossos problemas. Agora, você não pode utilizar-se de blogs sem a devida credibilidade para atacar a honra do Senado, atacar a honra dos seus componentes, atacar a honra do Supremo, de seus membros, e isso fica impune. Isso não dá para ter isso. Eu acho que tem que ter punibilidade, porque senão vai virar, me desculpa o termo que usa aqui na Bahia, vai virar uma esculhambação, onde cada um ataca todo mundo, com esse negócio de dizer, é a liberdade de expressão. Mas a liberdade de expressão tem que ter limite. A liberdade de expressão não é para te avacalhar, a liberdade de expressão não é para simplesmente colocar uma pecha de bandido em você, se você ser bandido. A liberdade de expressão ela tem que ser preservada, que é uma cláusula pétrea da nossa Constituição, mas também nós temos que dar limite a essa liberdade de expressão, porque senão a gente não sabe a quem apelar. Você sai numa rua, a pessoa te deprecia, você fica calado, você vai revidar, vai para a força, vai para o braço, vai para a mão, vai para a briga. Então, nós temos que, Germano, tomar muito cuidado. A imprensa tem que ter um papel preponderante nisso, principalmente os grandes veículos de comunicação, tipo Isto É e outros, e nós temos que combater o mau jornalismo, combater o falso jornalismo, para que a gente possa, com isso, voltar a ter uma normalidade no Brasil. Aí que está, senador. A imprensa em si, quando ela erra, as pessoas vão na justiça e pedem reparação e tal. E aí os veículos se defendem, depois o juiz toma uma decisão. Se errou, condena. Se acertou, absolve. Agora, faz parte do jogo democrático. O que ocorre hoje é que essas pessoas agem aí sem dizer que são jornalistas, e não são blogueiros que surgem da hora para outra e fazem mentiras, ataques, né, sem prova, sem nada. Isso que é grave, né? Com É uma certeza. diferença. São esses canais, esses veículos que surgiram de um dia para vamos dizer assim, de talvez 24, 30 meses para cá, que eles estão se achando agora os donos da opinião do povo brasileiro, porque eles acham que eles são os formadores de opinião. E muitas vezes ele não forma opinião, ele deturpa a opinião, ele deturpa Sim. a pessoa. Então, isso que nós não podemos permitir. E você não tem nem acesso, muitas vezes não tem nem endereço para que, quando você acioná-los numa justiça, é difícil até de uma justiça, de um oficial de justiça, procurar onde é que está, onde é o endereço para ter essa pessoa ser citada. Até para você invocar o seu direito de resposta. E muitas vezes, Germano, talvez não valha nem a pena o direito de resposta, que talvez você esteja dando até credibilidade e dando talvez até, vamos dizer assim, notoriedade a um tipo de blog desse, como chamar de clandestino. Isso é que nós temos que combater, com certeza. Agora, essas pessoas, senador, porque eu conheço bem o assunto e também o senhor melhor que eu ainda, porque o senhor está nesse trabalho da CPMI, das fake news, né? E é um trabalho muito importante e respeitável que eu conheço, inclusive converso com vários parlamentares que estão nele. O problema é que essas pessoas ganham dinheiro de alguém para fazer isso, né? Que é mais grave, né? O problema não é ganhar o dinheiro do particular, porque o seu dinheiro é seu, você pode botar onde você quiser.
O problema é que quando tem ali investimento do poder público. O que não podemos permitir é que o poder público coloque dinheiro nesses blogs. Porque muitas vezes são blogs, porque o cara é correligionário, eu vou ajudar meu correligionário. Quer dizer, você pega o dinheiro público, deixa de aplicar num veículo que tenha realmente repercussão, que tenha credibilidade, para investir, para colocar nesses blogs para atender os seus afiliados. Aí é que não dá. Inclusive, no nosso relatório do 2630, nós estamos combatendo isso, principalmente via o Google AdSense, que você coloca lá, e daqui a pouco está tudo com sitezinho até de pornografia, receber o dinheiro do governo. O que nós temos é exatamente isso que a gente fala, porque vamos dar nome aos bois, né? O Fábio Weingarten, que controla a publicidade, que agora tem um outro ministro lá, o Farias, mas que o Fábio Weingarten destinava recursos para o Alan e para outros grupos, Alan dos Santos, porque estou falando que nós já escrevemos isso, inclusive com base na própria CPMI, dados, né? Grupos que, como o senhor falou, que até são de pornografia, de uma série de outras coisas, quando os veículos que são profissionais não recebem recursos, quer dizer, é uma coisa até inconstitucional, não? É porque, na verdade, Hermano, o seguinte é isso, os canais independentes que recebiam recursos, que deveriam continuar recebendo, porque o nome já é independente por isso, eles ficam retaliados em prol dos canais que são dependentes, os canais que são ligados, que são, assim, do grupo político. É isso que está o erro. Aí como é que você acaba com a mídia tradicional para poder favorecer vamos dizer assim, essa pseudo-mídia que está instalada? Qual é a credibilidade que vai ter para isso? Qual é o jornalismo sério que está ali por trás para poder escrever uma matéria e que aquela matéria tenha a verdade dentro dela? Então, essa parte aí é que cabe um combate muito efetivo para que a gente consiga restabelecer restabelecer um verdadeiro papel da imprensa séria. Porque eu sinto o seguinte, que a imprensa séria ela tomou muito abalo desses últimos 2 anos, muita abalada. Eu vejo revistas, canais de televisão que sofreram muito e vêm sofrendo. Estamos sofrendo. Porque não reza na mesma cartilha, não fala a linguagem que muitas vezes o poder central quer que fale. Então, é isso que nós não podemos permitir. Eu acho que a imprensa tem que ser livre para escrever o que é a verdade e cabe à pessoa que se sinta ofendido, ele entra na justiça, invoca o seu direito de resposta. Porque se você da Isto É, você é o redator, me atinge, eu vou fazer o quê? Eu vou entrar na justiça contra você para pegar o meu direito de resposta. Agora, e nesses sites e blogs, qual é o direito de resposta que nós vamos ter aí? Esse é o problema. Senador, por que então, eu sei que o senhor está pensando nisso, inclusive eu sei porque eu tenho a informação, também de responsabilizar as grandes empresas provedoras, né? Que publicam essas inverdades lá no Twitter, no Facebook, diz, eu não tenho nada com isso, eles estão publicando, exercendo sua liberdade de expressão. Mas eles também devem ser responsabilizados pelos que publicam, né? Eu tenho certeza que tem que ser corresponsáveis, porque, na verdade, não é o correio. Você pode pegar uma carta, colocar um conteúdo dentro depreciativo, o correio vai entregar o seu alvo. O correio não sabe o conteúdo daquela carta, mas a rede social sabe, porque está ali escrito, nada é secreto. Então, se ele permite que alguém chegue ali e deprecie alguém, essa depreciação tem que ser moderada. Eu acho que eu não concordo até que a rede social, que a plataforma, tire do ar. Mas nós temos que ter o nosso direito de defesa no mesmo espaço e também no mesmo espectro aonde aquela notícia correu. Imagine você, Germano, que você está em sua casa, chega um amigo e te diz, Germano, tem um áudio aí, rapaz, nos grupos de Zap te depreciando. Você vai pegar aquele áudio falando mal de você ou da sua família e você não sabe a quem se reportar. Na CPMI, por exemplo, quando recebíamos essas denúncias, que a gente entrava em contato com o WhatsApp, através do Facebook Inc., que é o dono do WhatsApp, simplesmente eles não forneciam nada. Sempre com a mesma conversa. Estamos sobre o manto do EMILAT, que é o Acordo Bilateral Brasil e Estados Unidos. Ou seja, esse acordo bilateral protege o banditismo. Deixa eu falar uma coisa, senador. Deixa eu falar uma coisa. Agora, vamos dar também uma entrada mais... Uma das investigações apontou o envolvimento do deputado Eduardo Bolsonaro. Um funcionário do gabinete dele foi pego usando
postagens computador do falsas. gabinete. O gabinete dele, o Eduardo, o chefe de gabinete dele, postando um Um fakes, perfil né? um perfil chamado Bolsofeios, e esse perfil teve denúncias na CPMI, que esse perfil era utilizado para atacar alvos, depreciar alvos. Nós descobrimos no gabinete do deputado Eduardo Bolsonaro, o seu próprio assessor, seu xará Eduardo, era o operador, mas entraram na justiça o próprio Eduardo Guimarães e a ministra Rosa Weber simplesmente deu uma liminar e está parada a investigação a respeito desse perfil. Então, não podemos também, a justiça também tem que colaborar, tem que contribuir. Porque, na verdade, é o seguinte, como é que a gente vai dizer que aquele perfil Bolsofeios, Germano, qual era o conteúdo dele? Só se a gente quebrar aquele sigilo. A partir do momento em que a justiça impede, você fica com as mãos amarradas, você não sabe qual é o conteúdo. Será que aquele perfil, fruto da denúncia, realmente foi utilizado para atacar os alvos? Fica a interrogação. Então, é isso que nós temos que nos aprofundar para que a justiça também contribua, colabore, que da mesma maneira que a gente está ali no encalço de desvencilhar esse tipo de prática, a própria justiça pode vir ser a vítima amanhã. Então, ela não pode proteger esse tipo de atitude. Senador, parece que são 12 deputados envolvidos aí que vocês têm informação de que também usam os seus gabinetes com informações falsas para ser disseminadas nas redes, não é isso? São vários parlamentares, né? Olha, Germano, eu não posso aqui declinar nomes, porque eu já fui alvo de 2 processos, 2 mandados de segurança no Supremo Tribunal Federal, um para acabar com a CPMI, o outro para me retirar da presidência, para literalmente me exonerar da presidência, porque achando que Ângelo Coronel estava agindo parcialmente. Eu sei o seguinte, que um grupo de deputados do PSL entraram, são os autores desse mandado de segurança. Isso é público, está nas redes sociais, no site do Supremo Tribunal Federal. Mas esses mesmos parlamentares que entraram para tentar me tirar da CPMI, eles deram azar, porque o próprio ministro Gilmar Mendes não concedeu a liminar do mandado de segurança. Eu continuo como presidente da casa. E sempre digo a eles que eu estou ali agindo dentro do processo legal, sendo imparcial. Mas muitas vezes, você mesmo sendo imparcial, dói em quem comete algum tipo de crime. Então, eu não estou ali para acobertar quem está praticando alguma coisa errada ou praticou. Eu estou ali simplesmente para colocar em pauta requerimentos, marcar as oitivas, doem quem doer. Não sou eu que... Eu sou o juiz daquela CPMI. Então, as pessoas acham que, por eu ser juiz, eu tenho que acobertar aqueles que praticam ou que praticaram algum delito. Aí não vão contar comigo nunca. Agora, senador, também se fala muito naquele gabinete de ódio lá do terceiro andar do Palácio, que tem os 3 funcionários que a imprensa já deu nomes e tudo, agora não me recordo todos eles, mas que mostrava que o próprio vereador Carlos Bolsonaro influencia lá, né, o outro filho do presidente. Vocês chegaram já a investigar o gabinete do ódio? Não, foi feito vários requerimentos de convocação de supostos membros desse gabinete, desse suposto gabinete, que, na verdade, eu não vou dizer que sei que existe, porque eu nunca fui e também ainda não temos as provas concretas. Então, foi feito requerimentos, em virtude do período da pandemia, esses requerimentos ainda não foram colocados em plenário para serem aprovados, porque é importante que se diga, Germano, a nossos telenautas, que o presidente Ângelo Coronel, que sou eu, recebo o requerimento, pauto para que os membros da comissão aprovem ou não o segmento da investigação. Então, por exemplo, se vem um requerimento para investigar o Van Garten, cabe ao presidente colocar na ordem do dia para que ele seja apreciado pelos membros da CPMI. Os membros que vão decidir se a gente dá seguimento à investigação ou não. Então, nesse momento, sobre esse suposto gabinete do ódio, os requerimentos estão lá para serem ainda deliberados pelo plenário da CPMI. Agora, os filhos do presidente foram ouvidos já nesse inquérito, né? O próprio ministro Alexandre de Moraes me disse que eles foram ouvidos, inclusive no inquérito do STF sobre as fake news, como também acho que já foram prestar informações também na CPMI, né? Eles estão sendo ouvidos como investigados ou como colaboradores? Não, os filhos do presidente, nenhum ainda foi ouvido pela CPMI. Mas sim pela
pelo inquérito do ministro Barroso, do ministro Alexandre, sim, né? Olha, eu não acompanhei essa oitiva dos filhos do presidente, mas eu acredito, Germano, que não houve oitiva nem do deputado Eduardo, nem do senador Flávio, nem do vereador Carlos, por parte do ministro Alexandre de Moraes. Eu acho que nenhum dos três foram ouvidos ainda Não, o pelo ministro ministro. o ministro me disse que foram ouvidos não como investigados, mas sim como testemunhas lá do processo. Pode ter sido que ele tenha feito algum convite, alguns deles aí possam ter respondido. Na CPMI, nenhum ainda passou, não foi nenhum requerimento até então deliberado para isso. Mas já tem requerimento pedindo que eles sejam ouvidos? Tem requerimento para ser deliberado na convocação do vereador Carlos. Apenas dele, né? Apenas dele. Porque até agora só entraram com requerimento para ouvir o vereador Carlos Bolsonaro. Nessas pressões que o senhor tem sofrido porque o próprio senador, o próprio deputado Eduardo já pediu para que a CPMI fosse parada, suspensa. Ele entrou, inclusive, com esse pedido, né? Ele tem pressionado? Olha, primeiro a CPMI teve o prazo de 180 dias. Ao final de 180 dias, eu solicitei a prorrogação por mais 180. Aí houve uma pressão muito grande para que os senadores não aprovassem esta dilação de prazo. Nós conseguimos as assinaturas na Câmara e no Senado, vários senadores assinaram, mas no dia da votação começaram a retirar as assinaturas. Mas eles não contavam que uns retiravam, mas chegavam novos e colocavam. Então, nós conseguimos, com isso, ter o quórum suficiente para prorrogar. Aí foi prorrogada por 180 dias. Mesmo com esse advento da pandemia, a gente ainda faltava em torno aí de uns 40 dias para terminar a primeira etapa. Aí somou-se aos 6 meses de prorrogação, que são 180 dias, com 40 dias do prazo anterior, nós temos ainda aí 220 dias, em média, para nos aprofundarmos das investigações. E essas investigações, elas, quando terminarem, o senhor acha que ela pode chegar à conclusão de pedir o indiciamento de muita gente, desses políticos todos, dos empresários, de todos os grupos envolvidos? Aí o senhor acha que pode indiciar muita gente? Qual o papel? Ao final das investigações, é lavrado pela relatora o relatório final. Esse relatório é deliberado pelo plenário da CPMI. Evidentemente que ali, se tiver algum parlamentar que esteja envolvido, nós encaminharemos para o Conselho de Ética da respectiva casa. Se for deputado, à Câmara; se for senador, cá no Senado. Se for qualquer outra pessoa da sociedade, com mandato ou sem mandato, fora, evidentemente, parlamentar, nós encaminharemos para o Ministério Público, propondo que abra o inquérito criminal para essas pessoas que a gente detectou que houve envolvimento em algum delito. Então, caberá ao Ministério Público Federal aí agora abrir o processo, que a lei é dessa maneira, para que com isso aí dê o seguimento e penalize aqueles que realmente forem comprovados, quer dizer, forem checados as nossas investigações. O Ministério Público, evidentemente, tem o seu papel, e a Justiça que caberá dar a sanção. Nesse relatório final, ele tem um poder de polícia, porque a CPI tem, né? A CPMI também tem esse poder de mandar prender, mandar fazer quebra de sigilo, ou ela só pede a quebra de sigilo, como já foram feitas, né? A quebra de sigilo, a gente pede, é votado no plenário, e aí os órgãos mandam aquelas informações que nós pedimos. O poder de polícia é só, por exemplo, se você for depor na CPMI e você falta com a verdade, o presidente pode lhe dar voz de prisão. Eu tenho esse poder, o presidente tem esse poder de solicitar que ele seja preso por faltar à verdade. Isso, inclusive, é constitucional. Agora, o nosso poder é investigativo. A gente investiga, faz o relatório final e encaminha para o Ministério Público Federal abrir o processo de punir, quer dizer, quem pune é a Justiça, mas caberá ao Ministério Público endossar o que nós fizemos para que a Justiça decida. E o senhor acha que são centenas? Que tipo de grupo que o senhor imagina que possam estar nesse relatório final? Olha, Germano e meus caros telenautas, fica assim um pouco difícil para eu fazer esse pré-julgamento, até para evitar que mais um processo recaia sobre as minhas costas. Que já são 2 mandados de segurança, e eu sempre estou medindo as palavras para evitar que outro chegue novamente no Supremo Tribunal Federal. Mas eu digo a você o seguinte: deverá ter aí uma centena, vamos dizer assim, quase uma centena de pessoas aí, até então,
envolvidas que caberá, no final, o plenário da CPMI votar ou não pelo seu indiciamento. Mas acredito que muita gente. Empresas de envio de mensagens em massa, pessoas que atentam contra a vida de outros. Então, na verdade, como são 4 itens que a CPMI investiga, nós vamos ter aí cardápio para todo gosto. Nós vamos ter o cardápio político, o cardápio de quem atenta contra a vida, de quem pratica pedofilia, aquele do cyberbullying. Quer dizer, é por isso que podemos chegar a um grande número de pessoas, porque a CPI é ampla. Então, por isso devemos chegar a muita gente. É por isso que o senhor fala que tem recebido até ameaças de morte, né? Porque é muita gente envolvida, né? Muita gente. Receber e-mail. Vou encher sua boca de chumbo, Ave Maria. Eu acho que talvez é porque eu estou com alergia aqui, talvez você já pensando no peso da boca de chumbo. Aí, outro vai, como depreciar um imóvel meu de madrugada, a polícia chegou lá, estamos aí investigando, se descobre. Recentemente, a Polícia Federal do Senado já descobriu e pessoas se retrataram, pediram desculpa por estar atingindo a minha honra na internet. Eu não posso postar nada. Tudo que eu posto nas redes sociais vem um exército de ataque. Então, eu prefiro, hoje eu evito postar algo nas redes para evitar que eu tenha esses ataques deliberadamente. E a maioria, Germano, são robôs. A maioria são robôs. Porque eu sou curioso, de vez em quando eu pego um assim e começo a tuitar e bater papo, né? E ir para o diálogo, ir para o debate. E chega um momento que eles param o argumento. Então, o robô, eu acho que só é programado para 4 respostas. Na quinta, eu acho que eles dão um chute e desligam. Porque a gente sente que realmente aquilo ali é tudo programado. Então, deixa eu só esclarecer uma coisa, que quando o senhor falou que estava com alergia aqui, eu ri, mas é que o senador, antes de começar a entrevista, me explicou que ele pegou uma alergia aqui e que não sabe do que veio, do que ele comeu, e eu até falei, não é nada, senador, isso é simples e tal. Daí ele falou, tá, mas eu tomei um remédio agora e tal, é por isso que eu ri, mas não é porque eu ri que ele está com alergia, não, é que ele falou, olha, eu recebo tanta ameaça que a gente nem sabe de onde vem. O que eu queria falar com o senador, assim, bem sério, é que em maio, junho, senador, a gente teve episódios aí de aquela história dos rojões no Senado, no STF, de passeatas em Brasília, uma coisa antidemocrática, tanto que virou um inquérito antidemocrático para investigar os atos antidemocráticos pedidos pelo Aras, né, e que também está sendo feito pelo ministro Alexandre. Naquele momento lá, o senhor achou que podíamos ter assim, uma ameaça institucional, uma crise institucional, um prejuízo à democracia? Eu achei e confesso a você que eu fiquei muito temeroso. Eu participei da época das diretas já em 1970, tomei coturnada nas nádegas, mordida de cachorro na minha juventude, então eu fiquei com medo de voltar àqueles tempos sombrios, aqueles tempos realmente onde as pessoas não tinham liberdade de se expressar. Mas, graças a Deus, eu acho que amenizou, as pessoas, acho que os envolvidos caíram na real, que voltar àqueles tempos antigos não seria nada bom para o Brasil. Nós, brasileiros, não suportaríamos jamais uma ditadura, aquele tempo de repressão. E acho que Deus foi brasileiro, viu, Germano? Porque eu senti realmente ali o perigo no ar. Deu uma ruptura institucional. Sim. Senador, falando nessas crises políticas geradas, hoje a Isto está com uma capa na banca desde cedo, que é mostrando o presidente Bolsonaro vestido de coringa. É evidente que é uma criação poética da gente, mas que mostra o quanto ele, nessa semana, nesses últimos dias, radicalizou o processo, dizendo que se faltar saliva, os Estados Unidos manda que tem pólvora. Foi disso que o país é um país de maricas, né, por causa da pandemia, que a gente está morrendo porque é maricas, né? Então, nós juntamos tudo isso numa capa e mostramos assim uma certa insanidade dele, dessa extrapolação, e que na época já virou meme. O presidente foi ridicularizado pelas pessoas e nós mostramos o quanto ele está depreciando o cargo de presidente ao fazer esse tipo de colocação, né, que viralizou no Brasil. Como é que o senhor vê a posição do presidente, que deveria ser de estadista, mas que não está sendo estadista? A verdade, Germando e caros telenautas, é que o presidente tem uma gama de seguidores que gosta desse estilo dele, desse estilo mais assim escrachado. E ele, hoje está pensando já no segundo mandato, ele quer sempre ficar alimentando essa turma dele.
É por isso que acredito, né, não estou dentro do cérebro dele, mas eu noto, pela nossa experiência política, que é uma maneira de deixar a turma dele sempre em efervescência. Aqui na Bahia, por exemplo, onde talvez seja o estado onde o bolsonarismo seja bem reduzido, inclusive por números de pesquisas, a gente tem realmente as pessoas que são ligadas a ele vibram, ficam em êxtase com esse tipo de atitude do presidente. Então, da mesma maneira que tem pessoas que detestam, tem pessoas que abominam, mas também tem os seus seguidores que vibram, entendeu? Eu conheço pessoas que realmente entram em êxtase com esse tipo de atitude. Então, acho que o presidente age assim para poder manter esse eleitorado dele fiel. É o que eu acredito. Eu não vejo, não sou nenhum psiquiatra para fazer esse julgamento, esse pré-julgamento, de achar que ele tenha as suas faculdades mentais debilitadas. Eu acho que ele está cultivando o seu grupo, mantendo essa postura que o colocou ele na presidência da República, e muito foi essa postura. Eu devo dizer, até me divirto certas horas com a postura de alguns seguidores dele, até amigos meus, pessoais, eu me divirto porque eu vejo que é um radicalismo muito grande. Eu acho que nada na vida deve ter radicalismo, nem de esquerda nem de direita. É verdade. Os extremos nunca são bons para o país, porque Não. eles levam o país para caminhos totalmente diferentes que a democracia gostaria que levasse, né? Nesse caso, inclusive, do presidente, há, assim, claros sinais de uma descompostura, porque o cargo do presidente de um país devia ser uma coisa mais respeitada, ele devia se dar mais respeito, né? A Não falar esse liturgia do monte cargo, né? de liturgia, né? A liturgia do cargo. Agora, como eu te falei, já tem pessoas que dizem: esse é o homem, é esse que age igual a gente, comum igual a gente. Quer dizer, tem gente que é dessa maneira, que pensa desse jeito, entendeu? Então, quer dizer, esse negócio, ele fomenta o eleitorado dele. E esse eleitorado dele, uma grande parte, gosta desse estilo do presidente. Não tenha dúvida disso. Eu não Mas o sou bom ligado ao senso, presidente, eu não sou ligado a ele, mas eu tenho que aferir a verdade. O eleitorado dele vibra com isso. mas o bom senso não recomenda, né? Porque a gente está num país que é a oitava economia do mundo, né? A gente tem uma grandeza, a gente exporta para todo mundo, para a China, a gente tem que ter uma liderança, né, melhor, né? Não tenha dúvida que eu, por exemplo, abomino esse tipo de postura. Eu acho que não é a postura para um presidente, entendeu? Não sei porque eu sou mais das antigas, apesar de só ter 62 anos, mas todos os presidentes que eu alcancei ainda tinham uma postura de presidente totalmente diferenciada. Então, o presidente Bolsonaro optou por esta maneira de se colocar perante os brasileiros e perante o mundo, né? Não é só perante os brasileiros, é perante o mundo, e vamos ver até quando isso vai, né? O que o senhor achou do fato dele não ter cumprimentado até agora o Biden? Porque ele é amigo do Trump, ele sempre mostrou claramente que apoiava o Trump e até agora não reconheceu ainda a derrota do Trump, como alguns poucos presidentes do mundo, né? Que só o da Coreia, o Putin e outros aí, pouquíssimos não reconheceram. O senhor acha que isso deprecia a imagem nossa lá fora? Depõe? Olha bem, imagine depois que o Biden tomar posse, qual é a situação que vai ficar o Brasil? Nós somos hoje, os Estados Unidos é um parceiro comercial muito grande, nós temos as nossas commodities, que os Estados Unidos compram uma grande parte, como a China também é um dos nossos grandes parceiros comerciais. Eu sempre me pergunto, se você briga com a China, onde é que nós vamos colocar o nosso ferro, o nosso minério de ferro? Porque a China, onde eu me disser, coronel, mas a China é obrigada a comprar porque não tem outro fornecedor. Aí que está o engano, a Austrália é o maior produtor de ferro do mundo. Aí vem a questão dos grãos. Hoje a China é o nosso grande mercado de grãos. Quer dizer, se você briga com a China e agora brigando com os Estados Unidos, que também é um outro grande parceiraço do Brasil, olha que situação nós vamos ficar. O Joe Biden contra o presidente do Brasil, que já o presidente do Brasil é quem está sendo contra ele. Porque o Joe Biden, até então, não disse que é contra o brasileiro, nem contra o Bolsonaro. O Bolsonaro já está se pondo adversário do Joe Biden. Quer dizer, aí fica contra a China, que já e agora fica contra o futuro governo americano. Será que isso não vai prejudicar a nossa balança comercial, as nossas exportações, as nossas commodities?
A gente produz carne em abundância, vende carne para esse mundo, vende os nossos grãos, minério de ferro e outras commodities. Como é que fica isso? Quer dizer, isso me preocupa muito, me preocupa como empresário, como produtor, como também faço parte do agronegócio. Isso me preocupa muito. Como vão ficar as nossas exportações se houver uma retaliação da China ou dos Estados Unidos? Fica a pergunta para os brasileiros julgarem no futuro. Espero que não haja. Pois é, parece que o presidente até provoca isso, né? Porque não faz sentido não reconhecer uma eleição democraticamente lá nos Estados Unidos, né? Que teve a maioria, quer dizer, se houve algum problema, não é nosso problema. A população lá elegeu e escolheu o Biden. Se ele Pois gosta é. do Biden, né? Então a gente tem que respeitar como nós vamos eleger agora nossos candidatos domingo e todo mundo tem que respeitar, né? Não tem por que comprar a briga dos outros, por que o presidente do Brasil comprar a briga do presidente americano? Não tem por que isso. Eu acho que, se ele é amigo, ligue. Olha, estou solidário, viu? Qualquer coisa pode vir passar férias do Brasil. Me arranja aqui um resort. Agora, comprar essa briga com a maior potência mundial, quer dizer, ele agora está brigando com duas potências mundiais. Está errado, está errado, está errado. A gente pode se isolar do mundo, né, senador? Isolar do mundo. Já tem perspectiva de sétima potência, nós passamos para a oitava potência, e nós estamos perdendo terreno. Quer dizer, se a gente continuar perdendo terreno, o que é que acontece? Vamos continuar tendo essa legião de pessoas vivendo em condições famélicas, essa condição de miserabilidade que é grande. Você viu aí as últimas pesquisas do IBGE, quantos brasileiros vivem aí em condições famélicas. Quer dizer, nós temos que tirar o Brasil dessa curva de pessoas que vivem abaixo da linha da pobreza. Mas se a gente briga e a gente não tem onde vender os nossos produtos, vamos fazer o quê com o nosso produto? Então, vamos vender para onde o nosso produto? Senador Ângelo Coronel, que é o senador do PSD da Bahia, estamos falando com ele ao vivo aqui, Isto É. Nessa questão dessas divergências, o Biden já disse que se o Brasil não respeitar as políticas de meio ambiente, se continuar devastando a Amazônia, queimadas e tal, que ele pode impor restrições ao comércio brasileiro. Ele disse isso na campanha, não sei se vai cumprir, mas é uma ameaça. Tal. O senhor acha que essa política ambiental nossa pode levar a esse estágio de ter retaliações ao Brasil? Eu acho que sim, porque imagine um presidente recém-eleito, o Joe Biden, ele declara isso e se ele não cumpre, ele começa a perder a credibilidade. Então, eu acredito, e espero até que não aconteça, que se não mudarmos a nossa política ambiental no Brasil, poderemos sofrer essas restrições mesmo. Podemos sofrer essas restrições. Porque talvez não sofremos até então, pela amizade ou pelo mesmo modus operandi de ser do presidente Bolsonaro com o presidente Trump. Mas nós estamos entrando agora com outro presidente, uma outra linha, totalmente divergente da linha do que saiu e da linha do nosso presidente. Quer dizer, ou se tem uma relação diplomática temperada, azeitada, ou o Brasil pode ficar prejudicado, não tenha dúvida disso. Porque o presidente Macron da França também já tinha dito, a Merkel na Alemanha também tinha dito, quer dizer, a Europa inteira já disse que se o Brasil não respeitar o meio ambiente, também vai ter restrições aos produtos brasileiros. O senhor, que é do agronegócio, pode começar a ter dificuldade para vender seus produtos, sua soja, seus produtos na Europa, e agora também nos Estados Unidos, quer dizer, nós estamos com uma crise se avizinhando, né? Não tem a menor dúvida disso. Eu sempre digo, a gente não pode brigar com o nosso cliente. Eu sou comerciante, quando eu vendo para um supermercado e que algum vendedor chega para mim e diz: "Senhor Coronel, o comprador do mercado tal ali está zangado com a gente." Abrace, beije, porque sem o comprador não existe o vendedor. Se não tem um vendedor, não tem um produtor. Toda essa corrente tem que estar azeitada. Então não tem que brigar. Então eu, se fosse presidente da República, brigar com os meus parceiros comerciais, jamais. Eu ia tratar meus parceiros comerciais assim, no colo, a pão de ló, até para aumentar as nossas vendas. Mas o que eu vejo aí é o contrário. Essa política não pode continuar desse jeito. Essa política tem que ser azeitada. Nós não podemos ferir aqueles que nos compram, aquele que traz divisa para o nosso país. Esse erro está precisando ser corrigido. E quando o senhor fala temos que pôr o nosso cliente no colo, a gente vê o seguinte, a bronca deles, por exemplo, é com o ministro Salles, que ele mesmo disse que tem que passar boiada, destruir o meio ambiente, tem que passar a legislação que ninguém está vendo. Quer dizer, mas ele já é uma pessoa que já está marcada nesse jogo. Agora, o presidente valoriza ele, não demite. O que o senhor acha dessa dificuldade de mudança aí? Olha, como você falou,
a política ambiental do governo, o atual governo, tem um pensamento, junto com o seu ministro Ernesto, seguindo talvez até conselho americano do presidente que está aí para ser, que foi defenestrado nas urnas, está agora agarrado dentro de casa, e ninguém sabe como é que vão expulsá-lo da Casa Branca, mas nós não podemos, essa política ambiental de você devastar a Amazônia, o nosso pulmão do mundo, para abrir espaço mais para o agronegócio, não é que eu seja contra. Eu acho que nós temos que realmente ter terra produtiva, tem que usar para poder gerar riqueza para o Brasil. Mas tudo na vida tem que ter critério. Você não pode fazer devastações sem critérios. E os critérios estão aí para serem cumpridos. Então, espero que, na verdade, se o ministro continuar, o Ernesto, ou se for mudado, que se adeque à realidade mundial. Não é possível que toda a Europa e outros países são contra esse modus operandi de cuidar do meio ambiente brasileiro, que só eles estejam errados e a gente seja certo. Eu não aceito, eu não posso acreditar que toda a Europa esteja errada, só nós brasileiros que estamos corretos. Então, essa política ambiental tem que mudar. Só corrigindo uma informação, se for o ministro Ernesto, quer dizer, o ministro Ernesto das Relações Exteriores também... O Salles. É porque o Ernesto é do exterior. Que o Ernesto também faz essas atrapalhadas lá, que também tem culpa exatamente. Nessa crise americana e chinesa, porque ele também ataca a China, ataca tudo, né? E também é da linha de trumpista. E os dois, na verdade, né? Estão nessa mesma... Ataca o nosso comprador, Germano. Como é que os pode dois, uma coisa né? dessa? O nosso maior comprador, não existe. Na verdade, são os dois mesmo, só tem toda a razão. Não existe isso. Só que o ministro Salles, que é a coisa que está mais grave, porque ele é citado nominalmente por todos, né, em função das suas políticas para o meio ambiente. Agora, o senhor acha que tem muita gente falando que teria que ser mudado, mas o presidente insiste, tem uma ala ideológica que quer que ele fique, mas os militares já não estão satisfeitos também com ele. O general Mourão não quer mais saber dele. Eu acredito que o presidente Bolsonaro, você vê que ele tem até mudado nos últimos 90 dias, ele mudou até, está mais, aliviou mais um pouco a maneira de ser. Eu acredito que quando o Joe Biden assumir definitivamente, que pode acontecer o remanejamento do ministro sair do meio ambiente, até para outra parte, já que tem amizade, eu não sei qual é o vínculo deles, mas pode acontecer. Eu não acredito que permaneça por muito tempo essa briga contra essas potências mundiais e nossos compradores. Agora, falando em outra briga, tem uma outra briga aí, que é a politização das vacinas, né, do senador Ângelo Coronel. Politização das vacinas, o presidente está brigando aí com o governador de São Paulo, porque a Anvisa chegou a suspender os testes da vacina do Coronavac, que é produzida em parceria com os chineses, né, que é o Sinovac lá. E como é que o senhor viu essa disputa envolvendo a Anvisa, governo Bolsonaro, governo Dória? Olha, a verdade, tudo isso aí chama-se eleições 2022. O Dória querendo, evidentemente, marcar um gol, o presidente Bolsonaro querendo marcar também o seu gol para ganhar o jogo, e nisso quem está sofrendo é a população brasileira. São 168 mil mortes já. Eu não sei aí no Sul, no Sudeste, mas aqui no Nordeste a gente vê que os números do coronavírus têm aumentado. Não está saindo ainda nos grandes jornais por causa das eleições. Você vai ver segunda-feira em diante se os números não serão já colocados à verdade. Não, estão aumentando, sim. Estão aumentando, sim. Eu digo, aumentando. Eu falo porque você falou em Coração de Maria, meu interior tem um hospital, é uma fundação, e ontem mesmo o pessoal falou que está assustador os casos do Covid-19 por lá. Quer dizer, eu estou no exemplo caseiro. Aqui na Bahia estão escondendo também os números, mas tudo tem limite. Vai chegar e vai ter que abrir mesmo para a opinião pública que os dados estão incorretos. Mas a vacina, Germano, eu acho que ela não devia jamais ser politizada. Eu acho que quando você fala em tratar de vidas, tratar de pessoas, combater uma pandemia, politizar um assunto desse, eu acho isso abominável. Agora, eu espero que tanto o Dória como o presidente Bolsonaro tenham um juízo e que façam realmente parcerias para que essa vacina chegue o mais rápido possível para atender o povo brasileiro. Agora, o que foi mais grave, né, senador, foi que a Anvisa suspendeu os testes aqui em São Paulo, alegando que tinha morrido uma pessoa. Realmente essa pessoa morreu, mas ela se suicidou com
com produtos tóxicos, né? E isso já está comprovado em laudo. Só que ela suspendeu, já sabendo disso, segundo o Butantan, já tinha sido comunicado, a Anvisa, no dia 6, e mesmo assim suspendeu. Até o presidente foi para a live, para a mídia social, dizendo que ganhei essa do Dória, ganhei mais uma e tal. Né? Pois é, virou um jogo, né? Virou um jogo. Comemorando, né? Um jogo. Quer dizer, isso não é bom para a gente, né? Para a sociedade. Não é bom. Nós estamos precisando de uma vacina. Eu vi o presidente vibrando. Ganhei do Dória. Que negócio, não tem por que isso. Ganhar o quê? Quem está perdendo somos nós. Exatamente, quer dizer, então eu achei um absurdo isso, porque eu quero a vacina, pelo amor de Deus. Eu também quero gente. Já falei com vários senadores aqui, falei até com o Esperidião a mim, que falou assim, pelo amor de Deus, eu tomo até a russa lá, se tiver na Bahia, porque a Bahia, a Sputnik, está sendo testada também no Paraná, né? E também aí na Bahia também está sendo testada, mas o Esperidião me falou, toma até a russa, toma qualquer uma, quer dizer, a quem sair primeiro. Então, a gente precisa. É uma corrida mundial pela vacina contra essa doença, né? A gente não pode comemorar nada, a gente tem que comemorar que a vacina tenha sucesso. Com certeza, eu acho que a vacina não tem que ter partido político. Se a vacina sair agora, não tem que botar os louros da vacina para Bolsonaro, nem os louros da vacina para Dória. A vacina tem que ser da nossa ciência, dos nossos cientistas, que estão aí em convênio com os russos e também em convênio com os chineses. Agora, essa politização, Germano, que realmente deixa nós brasileiros e a grande massa perdendo a fé na classe política. A nossa classe política já anda muito desacreditada e quando a gente vê fatos dessa natureza, só aumenta o descrédito. Porque você politizar um produto, que é uma vacina, para salvar vidas, e querer colocar isso como bandeira política, isso aí realmente é muito negativo, muito negativo, muito negativo. Só deprecia a nossa classe. Que nós falamos de duas vacinas, né? Mas ainda tem a de Oxford, né? A inglesa também está sendo testada pelo Fiocruz. Então, são 3 grandes potenciais de ter uma vacina, que espero que... Deixa os 3 correrem, né? Deixa os 3 ver qual é que chega primeiro, qual é o problema. Mas não é que nem chegar primeiro, porque nós temos 200 e poucos milhões de habitantes, 210, essas vacinas que vão ser feitas agora, aqui o Butantan vai fazer 48 milhões, então cada um faz 40, 50, nós precisamos de somar... Atender 210 milhões de pessoas, né? Tem que ter. Inclusive, porque o Butantan vai exportar lá para o Peru, que tudo bem, depois venda para mais gente, mas a gente precisa acabar com esse mal da humanidade, essa doença está matando... Mais de 5 milhões e meio de pessoas aqui no Brasil já pegaram essa doença. São milhares de mortes. Não dá para aguentar mais isso. Né? Não dá. Perdemos um senador recentemente, o senador Haroldo de Oliveira, morreu de Covid. A semana passada, aqui na Bahia, perdi também um ex-colega, deputado estadual, também de Covid. Isso eu estou falando de pessoas assim que têm pelo menos um nome para as pessoas ligarem aqui na nossa entrevista. Mas a situação é deplorável. Eu, por exemplo, tenho ficado hibernado. Eu estou na prisão domiciliar já há 9 meses, sem sair, com medo de pegar, porque eu estou no grupo de risco, e eu fico muito preocupado com pessoas que não têm hoje condições de ter pelo menos o mínimo conforto dentro de casa para poder se resguardar, e a cada dia eu só vejo notícias de interior X, interior A, B, C, D, o número de casos ampliando, pessoas morrendo, e enquanto isso fica essa briga de quem é o pai da criança, se é o governo de São Paulo ou se é o governo do Brasil. Eu acho que tem que ser o pai da criança, somos nós brasileiros, que se tem o Dória, porque nós brasileiros botamos, se tem o Bolsonaro, porque os brasileiros botaram. Sim, e que a Anvisa pare de fazer política, né? Porque se a Anvisa para fiscalizar, não é para fazer política, né? Porque o Torres lá, que foi aquele que apoiou o Bolsonaro no ato democrático, foi com ele, lá do lado, mostrou, desceu do helicóptero com ele. Mas não está na hora, se ele gosta do Bolsonaro, tudo bem, vai lá, toma um café com ele. Agora, aprova a vacina, tecnicamente falando, ela é boa tecnicamente? Aprova. Não é boa, vamos conversar. Agora, tem que respeitar a ciência, né, senador? Com certeza. Assim, minha cara, eu sou engenheiro civil, eu vou dar opinião sobre vacina? Eu não entendo, a única coisa que eu conheço de vacina é um frasquinho branco para eu tomá-la. Agora, quem tem que dar opinião se é boa ou não é boa são os cientistas, é quem estudou para isso. É você, Germano, que é um jornalista, que vai falar sobre vacina? Não é, pô. Então, eu acho que cada macaco no seu galho. Não é Dória não é cientista, nem Bolsonaro é cientista. Então, quem tem que falar de vacina é o Butantan, é Fiocruz e a Anvisa, e não a classe política. Eu acho que vacina tem que estar dissociada da classe política. Então, senador, concordo absolutamente. Agora, voltando a falar de outros assuntos aqui, nós vivemos nessa... Nós temos 2 jogos, né?
A legalização dos jogos aí também está um tema que está na não, vou tá falar moda sobre aí. isso. Daqui, não, está no meu cardápio. Aqui estou indo aqui por. Nós estamos, não, então vamos falar de jogos, porque nós estamos com. Faltando É porque 5 nós minutos. estamos de jogo, não estamos falando de jogo, o jogo de Bolsonaro contra a Dora com o Bolsonaro, então vamos Não, entrar pelo jogo. eu tinha colocado esse assunto, mas se o senhor preferir, eu só faço uma última pergunta, depois eu vou no jogo, porque era uma última pergunta em relação à pandemia, que é a seguinte: nós estamos já com 14 milhões de desempregados, com muita gente. Essa pandemia mostrou que há uma diferença muito desigual no Brasil, de pobres e ricos, e de tratamentos e tal. Como é que o senhor viu a condução do governo na pandemia, de modo geral? Olha, o Congresso foi muito parceiro do governo, porque se nós, congressistas, não tivéssemos votado o Corona Voucher, as medidas de proteção das empresas para preservar empregos, financiamento de empresas também que estavam fechando portas, estaríamos numa crise maior ainda da que nós estamos passando. Então, eu sempre digo que os louros não é somente do Executivo, o Legislativo teve um papel preponderante em segurar essa onda até então. Porque, na verdade, Germano, se você chega aqui em Salvador, nas ruas, placa de aluguel e vendes é o melhor cardápio para a sua visão. Porque pessoas vendendo casas, vendendo imóveis até para sobreviverem, porque foram desempregadas e o Corona Voucher agora vai acabar, porque ele passou para 300, a crise começou a atacar, tanto é que você vê que a popularidade do presidente começou a dar uma despencada porque saiu de 600 para 300. Sim. Não sei se já foi aferido isso, vocês da grande mídia, mas a verdade é essa. Porque quem está acostumado a comer caviar e descer para comer a rapadura, a diferença é grande. Porque quando você está com 300 e vai para 600, é melhor. Agora, você está com 600, despenca para 300, a situação começa a mudar. Então, a crise é grande, o desemprego, eu digo a você aqui, com total saber do processo, é problemático. O setor de serviços não existe, o setor de eventos quebrou, hotelaria quebrou. A Bahia Salvador, um dos maiores leitos de hotéis do Brasil, literalmente quebrado. Você vai para uma Porto Seguro, que é o segundo maior cidade de leitos de hotel do estado da Bahia, acho que é a terceira ou quarta do Brasil, quebrou, porque não tem turismo. O turismo é uma das maiores indústrias do mundo. Vou pegar esse gancho, então, do turismo, porque antes de começar a entrevista, as pessoas que não estão entendendo, é que antes de começar a entrevista, nós conversamos e o senador falou que gostaria de falar sobre esse assunto, e eu deixei aqui para o final exatamente porque é um assunto que ele gosta de desenvolver no Senado, que é a defesa da volta da implantação de cassinos e jogos no Brasil. Qual a sua posição sobre isso, senador? Na verdade, irmão, não é nem que eu gosto de falar, a questão é matemática. Você não pode, hoje, querer gerar novas despesas sem você ter fontes de receita. Hoje nós estamos com a reforma tributária batendo na nossa porta, que eu sou membro da comissão, como membro titular, e só se fala em remanejar imposto, cortar imposto. Sim, mas eu quero saber o que é que vai diminuir no bolso do cidadão brasileiro? O que é que vai diminuir na carga tributária das empresas? É isso que nós temos que ter muito pontual. Não dá para ficar brincando de fazer reforma. Agora, o que acontece? Hoje, pelos cálculos que eu pedi para levantar com a minha assessoria, conversando com pessoas de todos os segmentos de jogos que estão implantados no Brasil, hoje o Brasil pode gerar uma receita tributária extra de 50 bilhões anual com jogos. 50 bi. Você sabe que os cassinos que hoje tem corrente só defendem instalação de cassinos. Eu sou a favor de cassino. Quando eu viajo, eu jogo, eu gosto. Mas você sabe quando é que cassino vai maturar? 4, 5 anos. O cassino não é amanhã, está pronto, não, gente. A gente precisa de dinheiro agora, de imediato. O jogo do bicho é dinheiro imediato. Caça-níquel é dinheiro imediato. Bingo é dinheiro imediato. Jogos de eletrônica é dinheiro imediato. É só plugar com a Receita Federal, dar concessão, ou não sei qual vai ser o tipo que nós vamos bolar lá para frente, para que essas pessoas comecem a bancar esses jogos oficialmente. Entra dinheiro para o Brasil na hora. Será dinheiro limpo, Brasil... né? É dinheiro limpo, né, senador? Dinheiro limpo. Dinheiro limpo. Se você vai ser plugado da Receita Federal, quem ganhar está lá plugado no COAF também. É dinheiro limpo. É dinheiro limpo. Será que, Germano, eu sempre digo, será que o Mercosul, só o Brasil não banca jogo? Você vai para a Europa, 1,6% do PIB da Itália vendo jogos. Se a gente considerar o Brasil 1,2% do PIB de jogos, nós vamos para 50 bi de receita. Receita tributária, imposto, dinheiro no cofre do governo. Isso nós estamos jogando fora todo ano.
Você acha que a repressão policial vai acabar os jogos? Quantas repressões tiveram nesse Brasil? Nunca acabaram os jogos. Não acaba nunca. Tem corrupção, né? Tem Exatamente, corrupção. porque o próprio jogo corrompe. A verdade Sim. é essa, que isso é uma prática mundial. Quer dizer, nós estamos tendo um produto na mão que precisa só legalizar para entrar dinheiro para o cofre do Estado, para os cofres da União. Além do mais, Germano, pode gerar 700 mil empregos diretos. 700 mil empregos diretos, meu amigo. Quer dizer, fora os indiretos. Agora, tem uma corrente, repito, Brasil só cassino. Até parece que cassino aprovou amanhã, outro está instalado no mesmo dia. Cassino carece de infraestrutura, você precisa de aeroporto para atrair o turismo. Por exemplo, você viaja com a sua família, você vai para Macau, você pode gostar de jogar. Sua esposa não gosta de jogar, o seu filho. O que é que eles vão ficar fazendo dentro do cassino? Você tem que ter uma alternativa de turismo. Quando você viaja com a sua família, por exemplo, quando eu viajo para os Estados Unidos, que eu, de vez em quando eu vou ali em Hollywood, ou vou ali em Tampa, que tem cassino, de jogar umas fichinhas, minha mulher não gosta. Meus filhos não gostam. Eu vou obrigar eles a me seguir para ficar numa roleta ou no blackjack? Eu não vou obrigá-los. Quer dizer, tem que ter alternativa de turismo. Então, a implantação de cassino no Brasil, você tem que ter alternativas de outras opções de turismo para você atrair esse povo de fora. Porque senão você não vai conseguir. Você vai ali para Montevideo, você vai ali para Punta del Este, você tem lá o litoral, você tem lá cassinos, mas você tem opções de turismo. Aqui no Brasil, você tem que implantar cassinos onde tenha opções de turismo para as pessoas que estão acompanhando o jogador. Porque senão o jogador não vem. Porque vem uma vez, a família diz, não vou não, porque lá não tem nada, só tem... o turismo é só para você que joga e a gente que não joga. Aí fica nisso. Então, cassino para implantar no Brasil, que eu acho que vamos aprovar, para maturar, para começar a gerar receita, é 4 anos no mínimo. Eu tenho estudos que eu mandei fazer nos Estados Unidos, Germano, o tempo é curto, não dá para falar aqui, que eu te dou toda a ideia de como é que um cassino matura em qualquer lugar do mundo. Então, não é assim. Eu estou preocupado, sabe o quê? É que nós temos 14 milhões e meio de pessoas que vivem hoje do Bolsa Famílias. Pessoas que vivem com menos de R$ 130 por mês. 14 milhões e meio. Para a gente passar e sair para 30 milhões de pessoas, que o IBGE deu agora, que nós estamos com 60 milhões de miseráveis, passando isso para 30 milhões pelo menos, pagando R$300, de onde vai sair o dinheiro? Nós só temos no orçamento da União 33 bi para o Bolsa Família. Você pegando esses 50 bi dos jogos, jogando aí no Bolsa Família ou Renda Cidadã, você vai matar a fome de pessoas que estão passando fome com suas famílias. E você vai simplesmente não vai precisar tirar dinheiro novo do Estado, não. É dinheiro do jogo, de imposto. Para isso, nós temos que legalizar, plugar com o COAF para evitar lavagem de dinheiro, cruzar com a Receita Federal para não ter evasão fiscal. É isso que nós temos que fazer no Brasil. Agora, é muita hipocrisia também, né? Porque o governo explora os jogos, é só lotéricas, são milhares de jogos aí, né? Loto Fácil, Mega Sena, não sei o quê. Então não pode falar que não é contra o jogo, né? 45% de imposto é que vai entrar nos cofres do governo com a legalização dos jogos, de toda a movimentação. Quer dizer, vai simplesmente pegar os jogos que já existem, se associar à loteria esportiva, loteria federal, Mega Sena, que eu não gosto de jogar esse tipo de jogo, não. É tanta mega que tem aí. Quer dizer, já não é um jogo? Eu só gosto de ganhar, mas eu não ganho nunca, senador. Então, deixa eu falar. Chegado, não. Antigamente eu comprava aqueles papelzinhos da Loteria Federal também, dava um azar, rapaz, só ganhava o meu bilhete. Deixa eu falar uma coisa, senador. Estou falando com o senador Ângelo Coronel. Já estamos há mais de 1 hora no ar, já passamos 4 minutos, excedemos, mas era importante o senador falar sobre esse projeto dele, que é importante, o senador tem uma defesa e concordo com a defesa dele, embora eu pessoalmente tenha algumas dúvidas, mas acho que tem mais coisas positivas que o senador colocou do que negativas e tal, e o senador está muito bem colocado. Então, senador Ângelo Coronel, eu queria agradecer, estamos chegando ao final, em nome da Isto É, eu gostaria de agradecer a sua participação. Depois Germano, a gente pode... Germano, só um segundo. Aí me disseram o dia, Coronel, e o vício? Eu falei, poxa, gente, tem gente que é viciada em Coca-Cola, em cerveja, em maconha, em tanta coisa, caramba. Nossa, é verdade. É 1% que se vicia. Tem estatística, é 1%. Senador, deixa eu falar. A gente pode até abrir depois, a gente faz uma outra entrevista para falar só sobre isso, porque a gente falou tanto e acabou... Mas realmente é uma posição que eu respeito a sua posição. Então, em nome da Isto É, a gente deixa isso para outro assunto, para outra hora, e gostaria de agradecer a sua participação e a sua simpatia, com as informações muito importantes que o senhor deu, e fortes, que vão ditar aí os rumos do país
para frente, que é essa investigação da CPMI, das fake news, importantíssimo para o país. Agradecer ao senhor, a todos que nos assistiram de casa, e muito obrigado a todos e boa tarde, senador. Boa tarde, Germano. Boa tarde a todos os telenautas que desprenderam um pouquinho do seu tempo para nos ouvir. Obrigado. Muito obrigado, senador. Boas eleições a todos. O senhor também, senador. Sucesso.